Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o G4 e vamos falar do Carioca de 97, né? E para não perder logo tempo, a gente tem que falar do regulamento. Os cartolas parece que adoram complicar regulamentos, né? Quando os regulamentos ficavam simples, os caras davam um jeito de inventar a moda, sabe? E no Carioca de 97 não foi diferente. Vamos lá. Eram 12 times, tá? No primeiro turno, né? Os 12 jogavam todos contra todos, tal. Os dois melhores decidem o título desse turno, né? Independente da pontuação e tal. E os dois melhores, né, avançam para o segundo turno, que é a Taça Rio, tá? Na Taça Rio, né, segundo turno, além do campeão, avançam os 6 melhores para o terceiro turno. No terceiro turno, né, a gente conhece mais um campeão dessa fase. E outro detalhe é que se tivéssemos 3 times diferentes, campeões de cada turno, haveria um triangular, né? Mas se houvesse um vencedor em 2 turnos, mais um vencedor de outro turno, haveria uma final entre eles para definir o campeão. E é o que aconteceu, né? O campeão daquele campeonato foi o Botafogo, né? O Botafogo de General Severiano, né? Após 7 anos, o Botafogo, enfim, voltava a ser campeão no Carioca, né? O Botafogo contava com um time forte ali, um time competitivo e tal, né? E precisou mostrar força e superar também, né? Esse regulamento maluco desse campeonato, né? O Botafogo ganhou os dois dos 3 turnos, né? E com isso o Botafogo entrou com 5 pontos de bônus na fase final, né? Numa melhor de 7 pontos, sim. Que loucura, né? No primeiro jogo, né? O Vasco venceu por 1-0, né? Num jogo que o Edmundo provocou os botafoguenses, teve a famosa dança da bundinha, né? Onde o Edmundo conduz a bola ali na lateral e fica dançando na frente do Gonçalves, né? Bom, se vocês procurarem no YouTube vai ver os vídeos, né? Era futebol raiz dos anos 90, né? Veio o jogo de volta, segundo jogo, né? O Botafogo liquidou a fatura, vencendo por 1-0, gol do Dimba, né? No famoso jogo da dança da bundinha, que o Botafogo rebateu as provocações de Edmundo, né? Enfim, no primeiro jogo, né? E outro detalhe, né? O Botafogo conquistava o título, né? E o Joel Santana conquistava seu 4º título estadual seguido, né? Treinando 4ª equipe diferente, né? Ele havia ganho em 94 pelo Bahia, 95 pelo Fluminense e 96 pelo Flamengo, né? E após o jogo, né? O Gonçalves, né? E outros jogadores do time, a torcida também devolveu as provocações daquela dança da bundinha lá, né? Então, do Edmundo, enfim, né? Era futebol raiz, né? Dos anos 90, enfim. Agora vocês vão ficar, né? Ficar não. Agora vocês vão ver agora o time base do campeão, né? O time base do Botafogo, campeão de 97, era Wagner no gol. A defesa era Wilson, né? O Wilson goiano, né? Jorge Luiz, Gonçalves e Jefferson. O meio campo era Marcelinho Paulista, né? Pingo, Djair e Ailton, né? E o ataque era Bentinho e Dimba. E o técnico do Glorioso era o Joel, né? O papai Joel Santana. Agora vocês vão ver o jogo do título do Botafogo, né? No famoso jogo lá em que o Dimba fez história, né? E a gente já volta para falar do resto do campeonato. Número 15, grandalhão, hein? Ele se aproveita as cabeçadas. Olha, o Botafogo chegou, bola tá na área, bateu e o gol! Gol! Botafogo, campeão! Botafogo, campeão desde 1900. Tá aí, gente, a gente falou aí do Botafogo campeão, do jogo do título, agora a gente tem que falar dos grandes, né? Começando pelo Flamengo, que era um time forte, né? O Flamengo era favorito ao bicampeonato, né? Só que o Flamengo foi a decepção, né, no campeonato, né? O time sequer ganhou um dos 2 turnos, né? E o pior de tudo foi uma derrota do Flamengo para o Botafogo, né? Totalmente reserva no segundo turno, ou seja, o Flamengo conseguiu a proeza de perder de um time reserva do Botafogo, né? Enfim, no terceiro turno o Flamengo foi mal, né? E termina o campeonato em quarto, ou seja, como falamos, né? O Flamengo foi a decepção do campeonato. Vamos falar do Fluminense, né? O Fluminense vinha modificado para o campeonato e tal, né? O Fluminense foi mal no primeiro turno, quase ganha o segundo turno, e o mesmo ocorre no terceiro turno, né? E apesar de estar sofrendo uma época ali, começando com uma época difícil na história do Fluminense, né? O terceiro lugar ali no campeonato geral foi uma campanha honrosa, né? Digamos assim, do Fluminense, né? Porque os melhores daquele campeonato eram Flamengo, né? Vasco, enfim, até o mesmo Botafogo, né?
e terminar em terceiro para o Fluminense naquele momento foi honroso, né? Agora vamos falar do Vasco da Gama, né? Que era o grande favorito ao título, né? E o Vasco contava com o Edmundo, né? Que tinha voltado a São Januário. O Vasco bateu na trave nos dois primeiros turnos, né? Só que conseguiu ganhar o terceiro turno e aí fez as finais com o Botafogo, né? O Vasco venceu o jogo de ida, né? Só que perdeu a volta e como o Botafogo tinha a melhor campanha e tal, o Vasco acabou vice-campeão, né? Enfim, apesar disso, né? O ano de 97 seria histórico no Vasco, né? Já que o Vasco no segundo semestre iria ganhar o Brasileirão daquele ano, né? O Edmundo fazendo gols à avessa, né? E o Vasco sendo o melhor time do Brasil e tal, né? Enfim, a gente já contou a história do Brasileirão de 97, né? Meses atrás, se vocês quiserem lembrar, é só procurar, né? Enfim, e é isso, galera. Bom, falamos do Carioca de 97, né? E vamos encerrar o vídeo, né? Espero que tenham gostado, deem um like, compartilhem o vídeo e até a próxima e falou!